Olá, meu nome é Ana Carolina de Oliveira Salgueiro de Moura, sou professora da Unipampa, aqui no campus Dom Pedrito, e trabalho junto da Diretoria de Educação à Distância também da Unipampa. A minha formação inicial é em Pedagogia, tenho mestrado em Educação Ambiental e doutorado em Educação em Ciências. E desde 2007, então, eu venho trabalhando com a educação à distância. Primeiramente em Rio Grande, na Universidade Federal de Rio Grande, e atualmente na Unipampa. Então, o objetivo desse vídeo é a gente estabelecer um primeiro diálogo para que a gente possa conversar sobre a importância da formação na educação à distância e sobre as especificidades da educação à distância. E para a gente iniciar essa conversa, é importante que vocês pensem sobre a concepção de educação de vocês, né? E essa concepção de educação perpassa pela concepção do ensinar, do aprender, do avaliar e das formas de convivência na educação. Porque a EAD, ela é uma modalidade de educação. Então, por isso, é fundamental que a gente pense: o que é ensinar? Como ensinamos? Como se aprende? A maneira como eu ensino está em consonância com a minha compreensão de aprender? Por que nós avaliamos? E como nós avaliamos? De que forma a avaliação contribui com o aprender do estudante? E como eu dialogo e convivo com os estudantes? Essas perguntas, elas orientam o nosso fazer no processo educativo. E são também esses questionamentos que vão orientar a nossa maneira de pensar, então, a educação à distância. Porque aí nós vamos pensar como fazer com que essas relações de ensinar, aprender, avaliar e conviver podem acontecer por meio das tecnologias digitais e tendo, então, uma mediação distante geograficamente. Então, o fazer da EAD vai depender de como a gente compreende, como a gente desenvolve o processo educativo. O que a gente tem de importante para um início de trabalho na educação à distância? Nós temos 2 documentos nacionais, que é o primeiro deles, aliás, é o Decreto 9057 de 2017, que é o decreto que trata sobre a educação à distância, e temos também os referenciais de qualidade para educação superior à distância. Então, esses 2 documentos que estão disponíveis no Moodle e também na web, eles orientam a nossa prática docente na educação à distância, nas universidades. E ainda que a educação à distância seja uma modalidade educacional, é importante a gente entender também que ela possui algumas peculiaridades. E essas peculiaridades, elas emergem justamente da distância geográfica em que nos encontramos nas relações pedagógicas e também nas diferenças de mediação, de planejamento e no próprio operar da educação à distância. Ou seja, em como mediar a aprendizagem e potencializar para que as tecnologias digitais disponíveis colaborem, então, no nosso processo educativo. Para além disso, quando a gente trabalha com educação à distância, uma outra questão importante é a gente pensar na especificidade em relação ao corpo docente. Então, se vocês olharem lá no próprio decreto e nos referenciais de qualidade para a educação superior à distância, vocês vão ver que o corpo docente na educação à distância ele é ampliado, porque a docência na EAD é realizada pelos professores, tutores presenciais e tutores à distância. Minimamente, então, esse é o corpo docente, ou seja, é um corpo docente que está ampliado e que precisa estar integrado para dar conta de um processo educativo que esteja harmônico, né, e que contribuam realmente com o aprender do estudante. Então, é importante que, ao fazer o planejamento dos componentes que vocês irão trabalhar, da forma como vocês vão mediar os estudantes, das maneiras com que vão avaliar, é importante pensar em como vocês vão se relacionar, se integrar junto dos tutores presenciais e dos tutores à distância. A configuração de relação entre os professores, tutores presenciais e à distância, elas variam
de acordo com o curso, com o projeto pedagógico do curso e também com a proposta da universidade, ainda que tenha como base os referenciais de qualidade para a educação à distância. Então, uma coisa que é fundamental é que a equipe, essa equipe docente, ela tenha sempre presente o diálogo, seja por meio de reuniões presenciais, seja por meio de comunicação também à distância. Então, é importante que essas reuniões sejam periódicas, né? Se possível, semanais. Por quê? Porque assim o professor, que é quem está orientando e coordenando esse processo educativo, possa conversar, então, com os tutores presenciais e os tutores à distância sobre a sua proposta pedagógica e sobre os seus objetivos nesse processo educacional. O que acontece geralmente? O tutor à distância, ele contribui bastante nessa docência coletiva, na parte da avaliação e na parte da mediação com os estudantes. E ele contribui também com a parte do conteúdo em si, do componente que está sendo ministrado. O tutor presencial não necessariamente vai trabalhar a questão do conteúdo, mas ele é fundamental porque é ele quem está perto do estudante. É ele que vai ajudar aquele estudante que tem dificuldades, inclusive, de acesso à plataforma Moodle, por exemplo. Aquele estudante que tem dificuldade em trabalhar com as ferramentas digitais. Então, o tutor presencial também é fundamental que ele esteja próximo e esteja integrado a essa equipe docente, a essa docência coletiva, para que ele realmente contribua com o estudante. E uma das proposições bastante interessantes é que o tutor presencial promova no polo, então, encontros periódicos com os estudantes para grupos de estudo, onde ele vai fazer, então, a mediação de atividades que sejam propostas pelos professores e tutores à distância. Então, o tutor à distância, ele vai ficar bastante próximo do professor e é importante que ele entenda, então, quais os objetivos de vocês e como vocês querem realizar a avaliação. Porque o tutor à distância, geralmente é ele que dá o feedback para o estudante, ou seja, a cada atividade que é realizada à distância, o tutor, então, à distância, tem uma responsabilidade por um certo grupo de estudantes, e aí ele vai, então, dar o feedback dessa atividade. O que é esse feedback? É escrever para o estudante, mencionando aonde o estudante conseguiu atingir os objetivos de aprendizagem e o que faltou para que ele atingisse por completo os objetivos daquela atividade ou daquela tarefa. E assim, isso faz com que o estudante se sinta, então, seguro e se sinta contemplado, entendendo o porquê desse ou daquela maneira de avaliar. Na parte do planejamento, há também variações das relações entre tutores e professores. Algumas experiências que eu já tive separam bastante o trabalho do professor e o trabalho dos tutores. Então, o professor fica responsável por todo o planejamento do componente, por toda a organização do componente no Moodle, e o tutor fica responsável mais pela parte da mediação e da avaliação, dando feedbacks e mediando as tarefas, dando feedback das tarefas e fazendo a mediação nos fóruns. Há também uma outra experiência onde o professor e o tutor trabalham juntos na proposição do componente. Então, é preciso ter um acordo anterior ao trabalho para que o tutor, então, vá contribuir com o professor no planejamento do componente e até na organização do componente no Moodle. Isso pode variar, inclusive, de componente para componente, né? Dependendo das relações dos professores com os tutores. Em algum curso também já teve a experiência de não haver diferença entre o trabalho do professor e do tutor, ou seja, todos atuavam de forma cooperativa nessa docência. Então, a equipe do curso, né, ou a equipe do módulo, do semestre que vai estar trabalhando, vai definir como vai ser essa relação. O que é muito importante é que o tutor possa conhecer o material
antes do estudante conhecer o material. Ou seja, então mesmo que o tutor à distância não vá fazer o planejamento junto com o professor, é necessário que ele conheça a organização do componente, os materiais que vão estar disponíveis, a proposta do professor, antes disso aparecer para os estudantes, para que então o tutor possa ter tempo de fazer a leitura, de fazer a compreensão, se apropriar desse material, desse conteúdo e desses objetivos, para que ele possa efetivamente fazer a mediação e a avaliação dos estudantes. Por isso, eu reforço, né, a necessidade e a importância das reuniões periódicas entre os professores do curso e os tutores que estão em atuação. Para falar um pouco mais dessa docência coletiva, também está disponível para vocês um artigo que eu escrevi com outros pesquisadores também da educação à distância, que fala sobre a formação docente para atuar na EAD, algumas reflexões e propostas. Então, nesse artigo, a gente traz alguns aspectos que são fundamentais e que colaboram para a nossa compreensão de quais são as necessidades da EAD. Então, dentre esses aspectos, nós abordamos a questão dos aspectos afetivos, dos aspectos pedagógicos, dos aspectos tecnológicos e dos aspectos relacionados, então, também à parte a relação desses 4 aspectos, né, como campo epistemológico da EAD. Então, é a gente entender que a nossa linguagem, né, a forma como a gente dialoga com esse estudante ou escreve para esses estudantes, a forma como a gente vai orientá-los no uso das tecnologias, a afetividade que esteja presente nesse diálogo vão compor, então, os aspectos pedagógicos dessa nossa relação com os estudantes. Então, eu vou deixar, a gente vai terminar o vídeo por aqui, e vocês vão acessar, então, esses documentos, as bases legais, que é o decreto e os referenciais de qualidade, e também esse artigo sobre a formação docente na EAD, para então nós continuarmos o nosso diálogo. Um abraço, até logo!